O meu Deus é eterno, eterno, eterno. 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 Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que meu Deus fará, tudo que criou, o que Ele planejou, não é para ter fim e acabar. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. Assim é minha vida, assim é tua vida. Deus não nos fez pra morrer, mas sim pra ter vida e vida em abundância. Deus nos criou pra viver. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. Também com minha família, meus filhos e esposa, temos uma aliança eterna. Assim como meus irmãos e com a amada igreja, estamos unidos em um propósito eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. Assim é toda obra que Deus faz em toda a terra, é uma obra eterna. Na vida dos discípulos, em cada um de nós, o que Deus está fazendo é eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. Por amor a nós, Deus enviou Jesus, revelou sua eterna verdade. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim, brotou em nosso coração a eternidade. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, Ele é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, meus irmãos, ouvintes e amigos que nos acompanham nesses vídeos, aonde nós, por este meio de comunicação, estamos falando do amor e da palavra do Senhor Jesus. E os cultos de terças-feiras, nós estudamos um livro da Bíblia, e o qual nós estamos estudando é o Evangelho de João. E hoje nós vamos então fazer uma mensagem expositiva no capítulo de número 13, dos primeiros
10 versos desta escritura. E se você está com a sua Bíblia, você pode me acompanhar na leitura. Vamos ler então a partir do versículo de número 1. E diz o seguinte: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro de novo: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais estão limpos, e vós estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Até aqui vamos orar ao Senhor. Deus de misericórdia, mais uma vez nós entramos na sua presença e pedimos que o Senhor esteja dando discernimento a esta palavra, estas escrituras que saltam verdades aos nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra e nos encoraja a vivenciá-la cada dia nas nossas vidas. Abençoe cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem, estão nos vendo, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja estendido sobre cada um deles no nome de Jesus. Amém. Neste episódio, apóstolo João, ele faz uma narrativa dos últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado, antes de ser entregue pelos judeus para sofrer o seu martírio naquele madeiro. E antes de enfrentar a cruz, Jesus mais uma vez nos ensina lições preciosas, e eu acredito que o capítulo 13, a partir do versículo 1, o qual nós vamos discorrer a mensagem nesta noite, com toda certeza, ele traz muitas lições poderosas para a minha vida e para a sua vida. No versículo 2 do capítulo 13, diz João: Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Pois bem, Jesus sabia muito bem do que ele enfrentaria. Jesus em nenhum momento foi pego de surpresa. Ele, com o seu atributo da onisciência, conhece perfeitamente o passado, o presente, o futuro. Jesus, ele é um ser atemporal. E como Deus e como homem aqui nesta terra, ele entendia e compreendia toda a magnitude da vontade do Pai, que era determinada sobre a vida dele para a salvação da humanidade. Agora imagine comigo, Jesus já sabia com riquezas de detalhes todos os algozes em que ele sofreria naquela cruz. Jesus sabia que seria traído por um amigo, Jesus sabia que seria humilhado na via dolorosa, Jesus sabia que seria pregado em um madeiro, Jesus sabia que seria expostas as suas vergonhas para a sua família, para os seus amigos e para o povo presente no momento do martírio. Jesus sabia que seria esmurrado, ele sabia que seria cuspido, ele sabia que seria transpassado. Jesus sabia que no momento em que ele assumiu todos os pecados da humanidade, naquele momento, ele receberia do Pai uma negativa. O Pai o abandonaria na cruz, porque foi rompido ali a comunhão a partir do momento que Jesus assumiu o meu e o seu pecado naquela cruz. Mas algo que nos salta a palavra e nos chama a atenção é que Jesus, mesmo sabendo de tudo o que ele haveria de passar,
ele não desistiu do plano e da vontade do Pai já estabelecida sobre a sua vida. E quando eu pergunto por esse texto, por que Jesus enfrentou todas essas agruras, todos esses algozes, todas essas dificuldades, toda essa vergonha, por que Jesus enfrentou toda essa dificuldade medonha enquanto esteve naquele madeiro, mesmo sendo Deus? E a resposta é muito simples: ele enfrentou tudo isso porque ele me amou, porque ele te amou, porque ele ama toda a humanidade. Deus não se importa simplesmente com uma pessoa que talvez não esteja na igreja. Deus não se importa com uma pessoa que apenas esteja também na igreja. Deus, ele se importa com toda a humanidade, independente do credo religioso, independente se você está vivendo no pecado ou não. Entenda, Deus, ele se importa com você. Muitas vezes nós somos tomados por uma fala muito comum na vida dos seres humanos: ah, Deus não se importa comigo, porque se ele se importasse comigo eu não ficaria doente. Se Deus se importasse comigo, os meus filhos não entrariam em caminhos pedregosos, meus filhos não entrariam em espinheiros. Se ele se importasse comigo, talvez o meu filho não estaria no vício, talvez meu esposo não estaria desempregado, talvez se ele se importasse comigo, eu não estaria vivendo um momento tão difícil, familiar ou no meu relacionamento. Escute, dificuldades na vida todos nós temos, mas Jesus, ele disse em alto bom som: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão. E a vitória não é somente por aqueles que suplantam as dificuldades, mas aqueles que vivem as dificuldades, ainda que sejam duras, glorificando e exaltando o nome de Jesus. É isso que nos difere de todo o resto daqueles que não são cristãos, porque nós mesmos na dificuldade, nós cremos que Deus está conosco, que Ele nos ama, e que Ele nos ajuda, que Ele nos carrega nas suas mãos. E é baseado nesta convicção que eu e você somos tomados por esse amor e cremos que o céu está nos esperando para viver eternamente com Jesus. Segunda lição que nós aprendemos com este texto está lá no versículo 4, que diz: levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos. No momento de maior fragilidade emocional de Jesus, Jesus quebra mais uma vez os paradigmas, ele supera todas as expectativas, ele traz uma lição que eu e você jamais imaginaríamos se estivéssemos na ceia com Jesus naquele momento. Porque quando você olha para esse texto, nós temos que compreender que era costume que quando visitasse a casa de um judeu, principalmente um judeu abastado financeiramente, que um escravo já trazia então ali toalhas e uma bacia de água para lavar os seus pés. E isso era uma função muito humilhante, mesmo para um escravo na sua época. E quando Jesus, de uma forma assim, despretensiosa, pega uma bacia de água, pega ali uma toalha e cingindo-se, lavou os pés dos discípulos, inclusive daquele que o traíra, nesse momento nós talvez nos colocamos no lugar de Pedro, que não entendemos muito bem porque Jesus fez isso. E por quê que Jesus se humilhou? A humilhação de Jesus, quando ele escolheu se humilhar, assumindo o meu e o seu pecado, não começou naquela cruz a humilhação. A humilhação de Cristo ele aceitou quando ele obedeceu à vontade do Pai e veio a este mundo. E ele vem nos ensinar que nós temos que nos se humilhar, porque a palavra de Deus fala que os humilhados serão
exaltados, nós temos que nos submeter, nós temos que entender que estamos aqui para servir. Jesus, a partir daquela atitude humilde, ele estava dizendo para os discípulos: olha, não importa o que está acontecendo ou o que vem a acontecer, vocês, como cristãos, nascidos de novo, vocês devem servir ao Senhor. E o que é servir? Quando você pega essa palavra serviço do hebraico, significa abade, que é o quê? Abade nada mais é que servir numa condição de escravidão. Talvez quando você vem para o cristianismo, alguém vem te falar para você que você é colocado como cabeça e não cauda, que você talvez esteja agora a partir desse momento por cima da carne seca, como é um ditado muito popular que ouvimos aí dentro da sociedade, mas servir é diferente. A matemática de Cristo é diferente. Os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ser mais, seja menos. Então aqui Jesus está nos ensinando a servir, a nos dar a humanidade em nome de Cristo. Servir é se sujeitar à vontade de Deus. Servir é estar disponível para trabalhar na obra do Senhor. Servir é o quê? Estar disponível, disponibilizar os seus recursos e talentos para glorificar a Deus. Servir é se sujeitar em amor às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Servir é entender que Deus o chamou para uma obra específica nesta terra. Servir é entender que nós somos chamados para nos humilhar, para que Cristo seja glorificado na nossa vida. E a pergunta que cabe dentro desse contexto: você tem servido a Jesus? Você tem servido a sua comunidade? Você tem servido a sua casa? Você tem servido a sua igreja? Você tem servido o pastorado, o qual você está sujeito a ele? Isso é importante, porque uma das regras de ouro do cristianismo é submeter-se em amor. Eu me entregar a serviço de Cristo para a obra do Senhor, sabendo que Ele me ama e que Ele já fez muito mais do que eu merecia, e sabendo que tudo que eu possa fazer, ainda assim, será pouco por aquilo que o Pai já fez por mim naquela cruz. Por isso, quando nós lemos Isaías capítulo 64, que diz que as nossas obras são como trapos de imundícias diante do Senhor, porque nós devemos fazer muito mais. Escute, você que me ouve nesta mensagem, você pode fazer muito mais. Você pode evangelizar mais, você pode falar de Jesus de uma forma mais deliberada, você pode servir com tudo que você tem, com tudo que você é na casa do Senhor, você pode se desprender deste mundo e se empreender dentro da obra do Senhor. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa ainda para ser construída na igreja do Senhor, como igreja. E eu e você fomos chamados para isso. Talvez você possa estar pensando: pastor, mas eu já sou velho demais para servir a Deus. Pastor, eu sou tão pobre, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Pastor, eu tenho dificuldades de saúde, como que eu vou servir a Deus? Escute, Deus, Ele não depende das suas condições para que você venha a servi-lo. Deus, a única coisa que Ele exige de nós é o quê? Uma deliberalidade, ou seja, que eu e você nos dispusemos nas mãos dEle, que eu e você nos sejamos entregues nas mãos dEle, para que Ele possa fazer a obra na minha vida e na sua vida, porque Ele não depende de nós, Ele depende somente da graça e da glória dEle, e isso Ele já tem. E por fim, a lição que nós temos no versículo 6, que diz: chegou, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderá. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavará os pés, replicou Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse então Simão: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E no versículo 11: pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Aqui nós vemos um mistério.
para lavar, tem que ser lavado. Este mistério só entende que um dia nasceu de novo. Este mistério só entende que um dia teve um encontro pessoal com Jesus. Escute, para lavar precisa ser lavado. Para lavar precisa ser lavado. Você já foi lavado por Jesus? Aqui Jesus ele deixa bem claro que as pessoas que estavam com ele naquela sala, naquele momento da ceia, tinha um chamado Judas Iscariotes que ainda precisava ser lavado, precisava ser limpo, mas não foi. E talvez alguém que me ouve através desse vídeo, que não tem certeza ainda da sua salvação, que não tem certeza que um dia foi lavado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está falando com você, hoje é a oportunidade para que você seja lavado e remido pelo sangue de Cristo. E Jesus ainda está com a bacia de água, talvez não mais de água, mas com seu próprio sangue, e cingindo das toalhas para lavar os pés daqueles que se entregam a Cristo. E eu não posso terminar esta palavra sem perguntar para você, neste momento, você já entregou a sua vida para Jesus? Você tem servido a Jesus com tudo que você é, com tudo que você tem? Cristianismo é coisa séria. Talvez nós temos ouvido discursos de várias variantes diferentes dentro da sociedade, mas apenas um discurso é o discurso de Cristo, um discurso que nós temos que servi-lo com tudo que temos, com tudo que somos. E para isso, para lavar, precisa ser lavado. E se você ainda não se lavou, hoje é o seu dia de entregar a sua vida para Jesus. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você neste momento. Deus, eu te peço nesta hora, aqueles que ouviram esta palavra, que não têm certeza se já foram lavados pelo sangue de Jesus, que não têm certeza da salvação, que hoje, Pai, eles possam ter essa certeza. E que se eles entendem que são pecadores, se essas pessoas que me ouvem entendem que a cruz não era para Jesus, mas para eles, se essas pessoas que me ouvem, ó Pai, se arrependem dos seus pecados, que hoje eles possam ser lavados pelo sangue precioso de Jesus, e que eles possam nascer de novo, no Espírito, para a glória do seu nome, assim oramos. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Se você fez essa oração, se entregou a Jesus, procure uma igreja que pregue a palavra do Senhor. Leia as Escrituras Sagradas a partir do Novo Testamento. O primeiro livro é o Evangelho de Mateus. E fale com Deus, porque Ele tem interesse de ouvir e de se comunicar com você, de se relacionar com você. Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor permitir. Amém.